Glória a Jesus. Então, meus queridos irmãos, hoje no nosso culto de doutrina, nós fizemos aqui a leitura oficial em João capítulo de número 5, versículo 24 ao versículo 29. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, versículo 24 ao 29. E nos diz a palavra de Deus: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor Jesus continuou, irmãos, instruindo, dizendo, nos edificando na sua palavra: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, ele também assim deu ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Meus queridos, a doutrina da ressurreição está na palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra não doutrina de reencarnação, de outras vidas. Não é isso que a Bíblia nos mostra. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele veio dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém, irmãos? Amém. Para nos dar certeza de salvação. E ele ressuscitou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E de pregar o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo. Nessa passagem aqui, irmãos, o que nos chama a atenção é Jesus está dizendo, no versículo 29, os que creem em Jesus, no Senhor Jesus Cristo, e obedecem a sua palavra, João 5, 24 a 29, e fazem o bem, creem em Jesus, obedecem a sua palavra, faz o bem, ressuscitarão para a vida eterna. Amém? Não entrará mais em condenação, segundo falou o próprio Senhor Jesus Cristo, mas já passou da morte para a vida. Porém, os que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação, quer dizer, passarão pelo juízo, né? E então enfrentarão o juízo de Deus, porque Deus vai julgar todas as coisas, quer sejam boas ou quer sejam más. Mas aqueles que estão em Jesus, firmes na rocha que é Jesus, e passam para a eternidade com Jesus, ressuscitarão para a vida eterna, para o gozo e felicidade eterna. Amém? É neste tema da doutrina da ressurreição que nós começamos na quarta-feira passada, que nós continuamos hoje. Eu coloquei doutrina da ressurreição, parte 2, João capítulo 5, versículo 24 a 29. Antes de falar da continuidade da primeira ressurreição, a primeira ressurreição é um processo que já estudamos, meditamos na palavra de Deus, que começou com Jesus Cristo, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Cristo é a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Mas também, quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo também ressuscitarão primeiro, os que são de Cristo na sua vinda. Amém? 1 Coríntios 15, 23. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Eu estou recapitulando o que nós meditamos na quarta-feira passada. E agora vamos dar continuidade, amém, queridos? Por isso que é bom nós meditarmos na palavra, nós nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Amém, queridos? Irmãos, eu fiz aí uma observação. Existe, o ponto 1 eu coloquei, existe a ressurreição física. O ponto 2 eu coloquei, existe também a ressurreição espiritual. Qual a diferença, pastor? Queridos, a ressurreição física é quando alguém é ressuscitado. Alguém veio a morrer, e aqui na terra, Jesus ressuscita aquela pessoa, e ele vive por mais algum tempo, né? Vive mais alguns anos, né? Mesmo que venha a envelhecer, mas porém voltará a morrer. Eu dei o exemplo, isso aconteceu com Lázaro, aconteceu com Eutico, aconteceu com Dorcas, chamada Tabita, coloquei referência aí, Atos 9, 36, 42. E quando Dorcas, Tabita, chamada Dorcas também, veio a falecer, chamaram o apóstolo Pedro, e Pedro foi até lá, e ela havia morrido, e colocaram ela num quarto alto, e as viúvas choravam, e mostravam as roupas que Dorcas fazia para elas, e elas estavam tristes, e o apóstolo Pedro chegou lá, orou por ela, ela ressuscitou, voltou a viver, e trouxe para as irmãs, e a igreja se alegrou, e houve muita conversão naquele dia, amém, irmãos? Com Lázaro, o próprio Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro foi desligado das ataduras, foi para a sua casa, se alimentou, voltou a ver com sua família, mas tempos depois ele vai envelhecer e vai passar para a eternidade. Isso é ressurreição física. Eutico também, aquele jovem que o apóstolo Paulo orou e ele foi ressuscitado. Então a ressurreição física, alguém que recebe essa bênção de Deus, volta a viver, mas aqui na terra o corpo envelhece, né? Voltará para o pó e o espírito voltará para Deus. A ressurreição que nós queremos tratar nessa noite é aquela que vai além da física, é aquela chamada ressurreição espiritual. Bem, quando nós meditamos no capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que morre um corpo corruptível, ressuscitará um corpo incorruptível, amém, irmãos? Um corpo glorioso, que nunca mais morrerá. Essa ressurreição espiritual acontece, porém, que nós temos que observar que essa ressurreição espiritual, como fala em João 5,29, em Daniel capítulo 2, 12, versículo 2 também, que muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Isso aí fala no juízo. O Senhor Jesus também diz que muitos ressuscitarão em João 5,29, os que fizeram o bem para a vida eterna, mas os que fizeram o mal para a condenação. Esse para a condenação é porque participarão do juízo. A igreja de Deus, nós que estamos esperando o arrebatamento da igreja, a primeira ressurreição, nós que vamos participar da primeira ressurreição, a igreja do Deus Altíssimo, não passaremos pelo juízo, mas reinaremos com Jesus desde o momento do arrebatamento, nos céus, onde estiver nas bodas do Cordeiro, estaremos com ele. Quando ele voltar para reinar no milênio, estaremos com ele. Quando tiver novos céus e nova terra, também estaremos com ele, amém, irmãos? Pastor, mas a igreja estará no juízo? Estará, porque estará ao lado de Jesus, mas não para ser julgada, nem tampouco ser condenada, amém, irmãos? É bom nós entendermos isso, e o que a Bíblia está dizendo. Então, meus queridos, nós vamos ver aí no ponto 3, eu escrevi assim: nós esperamos a Jesus Cristo na sua vinda para participar da primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? Eu escrevi: é ressuscitar
para nunca mais morrer. Primeira ressurreição é ressuscitar para reinar com Jesus para sempre. Irmãos, a carne e o sangue não podem entrar no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, tem que ser um corpo incorruptível, um corpo espiritual, um corpo glorioso. Jesus vem nos arrebatar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos seremos trasladados, receberemos um corpo incorruptível. A igreja será coroada por Jesus no tribunal de Cristo dos ares, e a igreja entrará nos céus. Nós entraremos, a igreja glorificada, amém, irmãos? Ao lado do esposo que é Jesus. Naquela época ele já será o esposo, que ela era o noivo, né? Que vem buscar a noiva. Mas quando entrar no céu, Apocalipse 19:7 diz: a sua esposa já se aprontou. Amém? Eu não coloquei aqui na apostila, mas leia Apocalipse 19:7, que está escrito: as bodas do Cordeiro serão nos céus. Tem muita gente dizendo que não vai ser no céu, que isso é invenção dos crentes, do povo de Deus, que crê pentecostais, crê que vai ser as bodas no céu. Mas é a Bíblia que diz. Nós temos que crer em Jesus, como diz as Sagradas Escrituras. O povo não entende, porque não é esse corpo mortal que vai reinar nos céus, é um corpo incorruptível, é um corpo glorioso. Então a noiva, quando entrar com Jesus no céu, é chamada de a esposa agora do Cordeiro. Amém, irmãos? Apocalipse 19:7. Quem encontrar pode fazer a leitura, queridos. Regozijemo-nos. Isso. E alegremos-nos. Amém. E demos-lhes Glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro. Amém. E já sua esposa se aprontou. Amém. Glória a Deus. Tem mais um, João, pode ler o 8, por favor. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Leia o 9 também, irmão João, por favor, fala das bodas do Cordeiro. O 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Que bênção, hein? Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Apocalipse 19:7, né? Eu vou ler, irmãos, para os irmãos meditarem juntamente com a igreja. Eu vou ler 19:1, o versículo 1, depois vou passar para o 7. Por que eu vou ler o 19:1? Porque essa visão de João é no céu. Tem que ir para a palavra. Como é que o senhor descobre isso, pastor? Lê comigo 19:1, vá. 19:1. E depois dessas coisas, ouvi onde? No céu, como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Continuando a visão do versículo 7: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-lhe: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-lhe: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus, amém. Então, meus queridos, está tudo na palavra de Deus. Então nós estamos aguardando a ressurreição, quando Jesus vier buscar a igreja, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro na sua vinda, e nós, os que estivermos vivos, seremos trasladados, e todos juntos, num corpo incorruptível, glorioso, nos encontraremos com Cristo nos ares. Isso está em 1 Tessalonicenses
capítulo 4, do verso 13 ao 18. Eu coloquei essa referência aí para os irmãos depois meditarem em casa, ok? Essa é a esperança da igreja. A esperança da igreja. Essa é a nossa esperança, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então a primeira ressurreição começou com Jesus Cristo, o primeiro da colheita, as primícias, que é ele, Jesus. O que é as primícias? É o primeiro da colheita, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Continuará essa primeira ressurreição, que é um processo, começou com Jesus, continuará na ressurreição dos salvos, no arrebatamento da igreja. Acabei de falar com os irmãos. Ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos trasladados, arrebatados, estaremos com o Senhor todos nos ares. Mas também essa primeira ressurreição, ela vai até os mártires da grande tribulação. E eu coloquei as duas referências que falam disso. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18, falando da ressurreição na vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estivermos vivos seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Mas também os mártires da grande tribulação. Apocalipse 20, versículo 4 ao 6, fala que ali ainda é a primeira ressurreição, que quando Jesus vier com poder e grande glória, os mártires se reunirão à igreja. Com uma diferença: aqueles que perderam o arrebatamento, ainda haverá salvação da grande tribulação? Haverá. Muitos morrerão por amor a Cristo, muitos que estavam distanciados, né? Serão mártires da grande tribulação. No final da grande tribulação, quando Jesus voltar com poder e grande glória, nós voltaremos com Jesus, porque a esposa, a igreja, será a esposa do Cordeiro. Onde o esposo vai, a esposa está ao lado dele. Amém? Então voltaremos com Jesus com poder e grande glória para reinar. E os que morreram em Cristo na grande tribulação, no final se reunirão com a igreja, mas perderam o arrebatamento, perderam o tribunal de Cristo, que é a coroação da igreja, perderam as bodas do Cordeiro no céu, mas ainda serão salvos. Dá para entender isso, queridos? É o que está na Bíblia. Apocalipse 20, versículo 4 e 6, ainda chama naquela parte a primeira ressurreição. Vai até aí, é o que diz a palavra de Deus. Queridos, o ponto 4, finalmente haverá a ressurreição no juízo final, onde todos ressuscitarão e passarão pelo juízo do grande trono branco, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Apocalipse capítulo 20, do verso 11 ao 15. Aí é juízo final. Isso aí é quem não foi arrebatado. Isso aí é quem não ressuscitou no arrebatamento. Isso aí é quem não ressuscitou também na vida de Jesus. Quem não foi arrebatado por Jesus, quem não ressuscitou com ele na sua vinda para arrebatar a igreja, quem não foi arrebatado, não foi trasladado, reinou nas boas do Cordeiro com ele nos céus. Aqueles da grande tribulação que não ressuscitaram no final da grande tribulação, e ainda aqueles que morreram no milênio, que vão ser julgados, tudo no juízo final. Então a igreja que participará, nós participaremos do arrebatamento em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, irmão? Nós não passaremos pelo juízo final, estaremos ao lado de Jesus, mas não para ser julgado, para estar ao lado dele com a esposa do Cordeiro, amém, irmãos? Isso é que Daniel falou, Daniel 12:2, uns ressuscitarão para o gozo, para a vida eterna, mas outros para a vergonha e desprezo eterno, porque quem for condenado no juízo final vai enfrentar a condenação eterna. Aí você vai ver lá em Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15, amém? Está? Então, queridos, esta ressurreição para o juízo final, todos os que não participaram da primeira ressurreição, todos que não foram arrebatados, todos que não foram ressuscitados na primeira ressurreição, do arrebatamento da igreja, ou no final da grande tribulação não foram ressuscitados, ressuscitarão para o juízo final. Porque
terão que passar pelo juízo de Deus, porque não entrará na eternidade nada que contamine, não entrará na Nova Jerusalém descida do céu nada que contamine, só entra quem é comprado, lavado e remido no sangue de Jesus. Amém, irmãos? Essa é a doutrina da palavra de Deus. A doutrina não muda. A palavra de Deus: passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não vão passar. Então, ponto 5: depois de cumprido todo esse plano da salvação, para conceder ao homem a vida eterna, na glória com o Deus Altíssimo, haverá então, depois do juízo final, não entenderam o que é isso? Porque no juízo final, que o nome foi encontrado no livro da vida, até mesmo aqueles que morreram no milênio serão julgados. Os que morreram com Jesus no coração serão julgados pelas suas obras. Se guardaram ali no milênio, serão julgados, serão absolvidos, porque guardaram a palavra de Deus. Os que fizeram mal serão julgados pelo Deus Altíssimo no juízo final. E aquele que o nome não foi encontrado no livro da vida, a parte dele agora é com Satanás e seus anjos no lago de fogo, que está simbolizada a segunda morte. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Eu estou dizendo isso aos irmãos porque está na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Pode conferir. Então, depois de todo esse plano para a salvação e conceder ao homem a vida eterna na glória com o Deus Altíssimo, haverá então agora, depois do juízo final, um novo céu e uma nova terra, uma nova Jerusalém descida do céu. Isso tem Apocalipse capítulo 21, do 1 ao 4. E não entrará nela nada que a contamine. Amém, irmãos? E nunca mais haverá maldição. E nela, na Nova Jerusalém, estará o trono de Deus. Aí estará, irmão, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Vamos abrir aí Apocalipse 21, do versículo 1 ao 4, confirmar o que está escrito na palavra de Deus, porque as horas passam rápido, né? Nos diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 21, do versículo 1 ao 4, diz: e vi o que? Um novo céu, uma nova terra. Antes de ler Apocalipse 21, eu vou ler os últimos versículos de Apocalipse 20, do 11 ao 15. Eu vou ler aqui o versículo 15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí representa a segunda morte. Acabou aí o juízo final. A Bíblia está dizendo aqui que agora, né, terminou todo o plano. O versículo 14 diz: e a morte e o inferno, o último inimigo a ser vencido, tragada é a morte, tragada foi a morte da vitória. Apocalipse 20, 14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aí simboliza a segunda morte, condenação eterna. Como diz Daniel: uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, porque o nome não foi achado escrito no livro da vida. Mas a igreja não passará por esse juízo, porque, como eu já falei, a primeira ressurreição começou com Jesus Cristo, continuou na vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro, nós que tivermos vivos seremos arrebatados. Amém, irmãos? Estaremos na glória com o Senhor. E depois das bodas do Cordeiro, quando Jesus voltar, os mártires da grande tribulação que morreram por amor a Cristo se reunirão com a igreja. Amém? Amém. Reinarão com Cristo. Amém, irmãos? Depois do juízo final, que aqui mostra, porque no juízo final ainda haverá salvação, porque aqueles que nasceram no milênio e que não passaram, né, não foram ressurretos, ressuscitarão aqui.
E se adoraram a Cristo, o nome dele vai estar escrito no livro da vida. E vai entrar também na eternidade com Jesus. O segredo é obedecer a Jesus, amém, irmãos? Amém. Então isso é importante dizer. Glória a Deus. Então, depois de todo o juízo final, o tema de Apocalipse 21 é o novo céu e a nova terra. 21, versículo 1 ao 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi o que? A cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Versículo 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ainda o versículo 27, vamos ver? Glória a Deus. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando nós oramos e nos alegramos, Senhor, e dobra nosso joelho, dando glória a Jesus, e louvamos ao Senhor, porque, Senhor, eu te agradeço, Jesus, porque nos salvaste, perdoaste os nossos pecados e escreveste o nosso nome no livro da vida. Os discípulos, só para encerrar, voltaram com grande alegria, porque não fazendo a obra de Deus, o inimigo batendo em retirada, os espíritos imundos saindo, batendo em retirada, sendo expulsos, e eles voltaram dizendo: Senhor, em teu nome até os espíritos imundos nos obedecem. E voltaram alegres. E Jesus deu-lhes uma palavra de ensino glorioso. Ele disse: alegrai-vos, não porque muitos sinais, maravilhas estão acontecendo, porque até mesmo os espíritos imundos estão saindo e obedecendo, batendo em retirada, mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Amém? Amém. Pode passar tudo aqui na terra, tudo, as pessoas até se alegram também pelas bênçãos que Deus tem dado, e não dizemos que não é Deus que nos dá, não, é Deus. As bênçãos materiais na vida secular, no trabalho, no emprego, na família, bênçãos maravilhosas Deus tem dado, é Deus que nos dá. Mas em primeiro lugar, vamos lembrar que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E não vamos deixar que nada nos separe desse amor de Deus, amém, irmão? Em qualquer situação. Vamos lembrar que essa vida aqui é efêmera, é passageira, é fugaz, são como as nuvens que passam. Mas Deus, o Deus Altíssimo, preparou uma vida eterna, amém, irmãos? Com verdadeiro gozo, verdadeira felicidade por toda a eternidade para nós, os que temos os nossos nomes escritos no livro da vida, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que perdoa o homem. Olha, Jesus perdoa a toda a humanidade. Essa promessa não é somente para um grupo seleto de pessoas, não. Essa palavra não é para um grupo seleto de pessoas, não. Essa palavra é para todos. Jesus veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Corre para os braços de Jesus. Perdoa-me, Senhor, pelos meus pecados, e escreve o meu nome no livro da vida. Faça essa oração sincera.
E Deus, com certeza, através de Jesus Cristo, nos dará todas as bênçãos da salvação que Jesus Cristo veio trazer para nós por toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de nós, a sua santa e amada igreja. Que o Deus Altíssimo multiplique da sua graça, da sua unção sobre nossas vidas. Que nós possamos ser revestidos mais e mais do poder de Deus, da graça que vem do Senhor Jesus, da unção que vem do alto, no corpo, na alma e no espírito, para estarmos fortalecidos e firmados na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, aguardando o grande dia do arrebatamento da igreja. Quando não abrir e fechar de olhos, estaremos com o Senhor Jesus Cristo nos ares, recebendo a coroa que tem para dar a sua igreja, entrar nos céus, nas bodas do Cordeiro, participarmos com o Senhor Jesus, como também estarmos com Ele, não só no milênio, mas em toda a eternidade, para sempre glorificando o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, ao Pai, ao Senhor Jesus Cristo, seu Filho, e ao Espírito Santo. Amém? Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, aleluias. Oh, aleluias.